dia, COP! Hoje é sexta-feira, 1º de outubro, e setembro lá se foi, ainda bem. Em setembro, nós tivemos uma queda de quase 7% do Ibovespa e uma alta de 5,3% do dólar. O índice Ibovespa perdeu a marca dos 110 mil pontos e a moeda americana voltou a ser negociada acima de R$ 5,40. Isso sem falar no estresse nos juros. A curva de juros futura também subiu, dadas as incertezas, e a maior delas que estressou o mercado no final dos pregões de ontem é a incerteza fiscal, com a possibilidade de um novo arranjo para comportar um aumento do auxílio-desemprego. Essa foi a notícia que estressou os mercados ontem à tarde. E por falar de estresse, por falar de taxa de juros, nós estamos vivendo um pesadelo global de inflação, que tem ocorrido dada a velocidade de recuperação das economias depois da pandemia. E essa velocidade é diferente, né? Cada país entrou numa fase mais aguda em épocas diferentes. E isso ocasionou um desarranjo nas cadeias produtivas globais, com falta de matéria-prima, com falta de componentes, e estamos numa verdadeira crise. Numa crise de alta de preços na Europa, no Reino Unido, no Brasil e por aqui. A crise hídrica reforçou ainda mais a resiliência inflacionária. E é por causa dessa inflação global que os mercados de renda variável estão mais estressados. Os juros começaram a subir nos Estados Unidos, as bolsas por lá também caíram, e aqui no Brasil, como eu disse, além da inflação global, nós tivemos a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária nessa terça-feira e do RTI ontem, relatório trimestral de inflação. O próprio Banco Central, através desse relatório trimestral de inflação, que é uma leitura obrigatória, ele faz uma análise da economia global, da economia brasileira, e chega aí às suas conclusões e às suas projeções para o que pode acontecer com as principais variáveis, com o câmbio, com a taxa de juros, com o IPCA, com a inflação e com o crescimento da economia. Por falar nisso, o Banco Central revisou a sua projeção de inflação de 5,8% no último RTI divulgado em junho para 8,5%, acima mesmo da última projeção de inflação feita pelo mercado na segunda-feira, que era de 8,45%. Para o PIB, a projeção do Banco Central para 2021 está abaixo da projeção de mercado, 4,7%, contra uma projeção de 5,04% no último relatório de mercado. Para 2022, o Banco Central trabalha com o crescimento do PIB de 2,21%. Portanto, esses foram os destaques sob o ponto de vista da política monetária. E tivemos bons números no tocante ao emprego. A retomada do setor de serviços fez com que o CAGED apontasse em agosto pelo 8º mês consecutivo, ou seja, todos os meses do ano registraram mais contratações do que demissões. O CAGED aponta o emprego formal e foram criadas mais de 382 mil vagas com carteira assinada, e o setor de serviços foi responsável por mais de 180 mil dessas 382 mil. Portanto, houve geração de empregos com carteira assinada em todos os setores e em todas as regiões do país. Um dado muito positivo, que acabou chegando na PNAD contínua do IBGE, que foi divulgada ontem e que aponta uma queda acima da expectativa. A taxa de desemprego no Brasil caiu de 14,1% no trimestre findo em junho para 13,7% no trimestre findo em julho. E, de novo, a geração de mais de 1 milhão de empregos formais foi a grande responsável pela queda na taxa de desemprego. Houve uma queda também na taxa de subutilização, que contempla, quem está procurando emprego, quem está trabalhando, mas gostaria de trabalhar mais, e aqueles desalentados que nem procuram mais emprego. Essa taxa de subutilização também caiu de mais de 32% para 28% da população economicamente ativa. O que mais que nós tivemos?
tivemos as contas públicas dando um show. Esperava-se um déficit para o mês de agosto de cerca de 12 bilhões nas contas públicas consolidadas. Nós estamos falando do governo central, estados e municípios. E, para surpresa geral, veio um superávit de quase 17 bilhões. E com esse resultado, no ano, as contas públicas estão superavitárias em 1 bilhão e 200 milhões, mostrando o crescimento, né, da arrecadação. E olha aqui um dado importante. O grande responsável por esse superávit das contas públicas foram os estados e municípios, com superávit de quase 28 bilhões. E no superávit dos estados, que foi de mais de 23 bilhões, destaque para o aumento das receitas com ICMS. O preço dos combustíveis, né, o preço subiu e a arrecadação com esse ICMS subiu 18,5% em relação a agosto do ano passado. Bom, o que mais que nós tivemos? PIB americano do segundo TRI, 6,7% dentro do previsto, e lá nos Estados Unidos a inflação medida pelo PCE ficou em 6,5%, acima do que se projetava. Esperava-se um número em torno de 6%. Repito, a inflação incomodando o mundo inteiro. E aí, você está fazendo o quê? Eu estou sabendo, você está se preparando para assistir a palestra, o webinar, né, sobre o Open Bank. O Open Bank é uma realidade. Não perca. O Márcio Alexandre, que é superintendente de governança de TI e segurança cibernética do Cicobi, vai fazer um webinar junto com o professor da Fundação Dom Cabral, Tiago Aguiar. O link está aqui. É dia 4 de outubro, a partir das 9 da manhã. Estarei lá presente também, curiosa para saber tudo sobre Open Bank. Tem mais! Unimed Circuito das Águas, um grande abraço para o Dr. Múcio Matuque e parabéns pela inauguração no dia 23 de setembro de 3 novas unidades em São Lourenço do Unimed Circuito das Águas. Te encontro na segunda.